Talvez hoje o dia não tenha sido fácil. Talvez o peso das preocupações esteja tirando a sua paz. Mas respire fundo. Deus não te esqueceu. Às vezes, o silêncio dele é a preparação para algo maior do que o que você imagina. A fé não é sobre enxergar, é sobre confiar, mesmo sem você entender. Lembre-se, até quando tudo parece estar parado, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Não desista agora. Uma simples oração pode transformar o seu caminho. Renove hoje a sua esperança. Acredite que há um propósito e que os planos de Deus sempre são maiores do que os seus. Você não está só. A fé, ela te sustenta, mesmo nos dias em que tudo parece desabar. Os fiéis oravam unidos, irmãos. Eram unidos que os fiéis oravam. Aleluia! Os fiéis oravam unidos no cenáculo, Senhor. Eu quero ouvir as irmãs. Quando foi do céu descido o real consolado. Senhor, Senhor, eu quero ouvir. Senhor, aleluia. Senhor. Eita, glória a Deus, que bênção! Senhor, manda o teu poder mesmo, porque nós acabamos de iniciar o programa de grande audiência. Isso é de Deus. Seja muito bem-vindo, meu amado, minha amada, você que está aqui já assistindo e esperando. Quem será o convidado da missionária de hoje? Pois eu quero já te passar um feedback de quem será o nosso convidado, esse grande homem de Deus, que eu tenho que bater continência para as experiências que ele tem, para grandes coisas que ele tem para nos oferecer. Eu estou falando hoje de um homem que hoje, atualmente, ele é o presidente da Casa do Oleiro, que todos nós aqui no Piauí já conhecemos, né? Mas ele é pastor há 45 anos. Ele é presidente estadual e regional das igrejas do Brasil para Cristo em Teresina há 27 anos que ele está nessa responsabilidade de pastorear essa igreja. Mas atualmente, como eu falei, ele está servindo a instituição Casa do Oleiro como presidente. E também a casa, ela tem sede aqui em Teresina e base em Uruçuí e Luiz Correia. Então, meus irmãos, vamos conhecer essa grande experiência onde você e eu iremos aprender muito. E eu estou falando dele e já quero cumprimentá-lo, agradecendo a presença dele aqui, meu amigo, pastor Antônio. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo ao programa Isso é de Deus. É uma honra tê-lo aqui nessa tarde, nessa manhã, porque você que está assistindo, eu não sei qual horário que você vai estar assistindo esse programa. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Eu já quero que o senhor diga para nós esse fundamento, essa experiência de 27 anos pastoreando ali a mesma igreja, no mesmo ministério. Olha, eu sou grato a Deus pelo carinho e pela receptividade de estar aqui. Sou grato ao meu Senhor por Ele ter me dado a oportunidade de poder estar com você, que está do outro lado nos acompanhando agora. E quero dizer para você que Deus é tão bom que até quem não presta, Ele ajeita. É o nosso caso. Glória a Deus. É verdade, meu pastor. Deus, ele não olha para a gente com um olhar humano, né? Ele olha para a gente com o olhar de Deus, que é um olhar de misericórdia, é um olhar de poder. Pastor, eu quero saber como foi o início do seu ministério na Igreja Brasil para Cristo. Antes da gente chegar na Casa do Oleiro, vamos conhecer um pouquinho dessa trajetória, desse início. Olhe lá para trás e veja como foi esse início, né? Na verdade, nós chegamos ao Piauí, tem 27 anos, mas nós começamos o nosso ministério no Amapá, Macapá. Eu, como Paulo, sofri naufrágio 2 vezes, né, embarcado, e o Senhor me poupou, a mim e a minha família. E depois de muitos anos pastoreando em Belém, no estado do Goiás, viemos para o Piauí e há 27 anos nós estamos aqui cuidando das igrejas que estão em Belém do Pará, no Maranhão e aqui na região, aqui no Piauí. Estamos aqui há 27 anos
levando a palavra, anunciando o reino de Deus e dizendo que Jesus vai voltar. E quem quiser entrar ainda tem vaga, a porta ainda está aberta. Olha, que bênção, né, pastor? Como eu poderia ouvir e como poderia aprender, né? Quais foram os maiores desafios que o senhor teve dentro desses 27 anos? Porque um deles o senhor já falou, né? Já teve 2 naufrágios, o que é uma experiência muito grande. Qual foi, assim, o senhor olha para trás e o senhor diz, olha, quanto desafio eu passei naquele tempo. Nesse período o senhor já era casado, a nossa irmã já estava com o senhor. Já nós ingressamos cedo no ministério. E a primeira experiência nossa foi com um terreiro de macumba. O macumbeiro disse, olha, tem 15 dias para me matar esse pastor. E eu falei, então tem 15 dias para o senhor fechar esse terreiro. E com 15 dias não deu outra, né? O terreiro fechou, ele aceitou Jesus como Salvador. Né? Eita, essa glória a Deus! Assim, o pontapé inicial do nosso ministério. E aqui no Piauí o grande desafio foi vir para cá restaurar uma igreja que... Quando fui convidado, já se falava que tinha fechado a igreja, não tinha mais ninguém, 8 pessoas reunindo, e nós chegamos aqui e começamos uma luta muito grande. Hoje, para a glória do nome do Senhor, as igrejas do Brasil para Cristo, na nossa sede, nas congregações, nós podemos congregar 1000 membros hoje na igreja. Glória a Deus, que Mas foram bênção. 27 anos de muita luta, muita dificuldade. E se não bastasse agora, por último, eu assumi a Casa do Oleiro. Aí... Que bênção! Isso quer dizer, né, um grande homem de uma grande responsabilidade, mas que sabe sim levar à frente aquilo que Deus entrega, né? Então aproveita já que o senhor falou, a quantidade de membros que hoje a igreja pode acolher. Seria onde? Qual bairro? Deixa aí para o povo o endereço. Aqui em Teresina, o senhor vai estar lá quando essa pessoa chegar. Eu quero ver aquele pastor que estava na entrevista. Pois é, eu queria até aproveitar, pastora, nós vamos ter agora, dia 7 de junho, um encontro de casais. Olha que bênção. Onde nós vamos trazer o pastor Eliseu Silva, um homem que tem uma palavra dinâmica. Meu e nós Deus. vamos ter um encontro de casais e vamos ter também renovação de votos. Vai começar às 7 horas da noite. Eu posso participar? Pode, já está Com o convidado. pastor Manuel? Quer dizer que se a gente quiser renovar os nossos votos, é só ir? Eu caso vocês de novo. Eita glória, meu filho, olha só. Pastor, eu tenho 21 anos de casada, mas o senhor creia que esse programa, isso é de Deus, gente. Sabe por quê? Eu estava pensando essa semana, será que eu faço o aniversário de casamento 29 de janeiro? Aí eu estava pensando, vai ser 22 anos, será qual é as bodas? Será que eu devo me casar de novo? Vamos fazer renovação de votos, então. Que bênção. Casar de novo, recomeçar. Ô, glória. Então, você aceita, meu filho, casar comigo de novo? Ele está confirmando que aceita. Ele está confirmando. Vocês vão ver ele no final do programa e ele vai me pedir em casamento de novo aqui. Isso, é muito bom. Olha, Amém? nossa base, a nossa sede em Teresina, na verdade, a primeira igreja construída do Brasil para Cristo foi aqui em Teresina e ela continua no mesmo local, na Avenida Miguel Rosa, em frente à Secretaria da Fazenda, em frente ao Cefaz ali, o nome da praça, em frente à igreja, é Praça Pentecostal, até o nome da praça é Pentecostal. Eita glória! Onde é a nossa base. Temos igreja aqui no Lorival Parente, onde eu tenho o pastor Holmes e pastora Geronice. Nós temos igreja no São José, que é o outro bairro, onde tem o pastor Galvão e a pastora Taina. Nós temos igreja na Vila Maria, onde está o pastor Antônio. Nós temos na Gameleira, onde está o pastor Gerson. Nós temos aqui no Novo Horizonte, onde está a evangelista Lourdes. Nós temos na Baixa Grande do Ribeiro. Benção. Nós temos aqui em Francisco Aires também, onde está a pastora Ieda. Então, são as igrejas aí em Timon. Nós temos a igreja onde está a pastora Irene e pastor Paulo. Que nós temos em bênção. Belém do Pará uma base também, onde está o pastor Anderson e a sua esposa, né? Nós temos ali também em Belém. Então, as igrejas que o Senhor tem colocado em nossas mãos para cuidar e a gente tem cuidado até então. E já não é fácil, estou com 72, né? Continuo bonito, mas 72 anos. Não, né? o senhor nem parece que tem 72. Não, mas o apóstolo Paulo, ele fez questão de dizer
aliás, Davi, ele disse, olha, eu sei quem eu sou e eu sei que Deus me fez perfeito, então não tenho do que me queixar do que o senhor tem feito. Deus, né, e com o carinho da pastora, o senhor tem ficado, também, né? Ela é muito generosa, porque ser mulher de pastor não é fácil, não. Não é viu? fácil, não é fácil. Não. É verdade, pastor. Essa experiência que o senhor teve no nosso programa passado, nós tivemos aqui um pastor que ele relatou que foi do candomblé e Deus tirou ele, né? Então, gente, o programa Isso é de Deus, ele está voltado assim para experiências, porque hoje o pastor Antônio está trazendo uma experiência que a semana passada o dono lá do terreiro, né, ele deu 30 dias para o pastor, que disse que ia matar o pastor. E o senhor já foi uma semana? Não, ele mandou alguém na igreja, pegou o nome da minha mãe, na época viva, da esposa, do filho meu, e colocou lá e disse que o chefe dele, o guia dele, disse que com 15 dias ele fechava a igreja. Aí a notícia espalhou, nós ficamos sabendo e eu disse, bom, então em contrapartida eu vou usar a mesma data dele, 15 dias, para que o senhor feche o terreiro. Só que eu queria só que o senhor fechasse o terreiro. E o senhor foi além, salvou ele também nesse dia. Meu Deus, que bênção, né? Mas esse é o Deus que nós servimos. Pastor, hoje você pastorear uma igreja... eu sou missionária, meu esposo é pastor. Eu acho que meu microfone está um pouco baixo, mas tudo bem. Eu não estou sentindo um retorno aqui. Hoje, nós pastorearmos uma igreja não tem sido fácil. Nesses dias de hoje, tem sido bastante difícil. E eu admiro o senhor por ter, como o senhor acabou de relatar, né, estar debaixo da sua autoridade espiritual, das suas orações, todos esses ministérios que o senhor relatou, né? Então, como tem sido essa experiência? Porque eu acredito que a gente olha, às vezes, passa, às vezes, em algumas igrejas de nome, e a gente vê a quantidade muito pouca de pessoas. O senhor acha que isso aconteceu depois da pandemia? As pessoas, ao invés de se aproximarem mais, elas se afastaram mais? Porque era para ter se aproximado mais, mas hoje a gente tem visto em muitas igrejas realmente o número de pessoas, principalmente no ciclo de oração, né? O que o senhor me diz? São as reuniões menores que existem, que é de oração, poucas pessoas atentam para isso, né? Que a nossa vitória, a nossa base é a oração. A oração. Você quer ser grande, se ajoelhe, fique diante do Senhor, né? Glória a Deus. E nós temos tido, assim, a graça de Deus sobre a nossa igreja, nós temos conseguido manter um padrão, nós não temos, eu digo que hoje, o grande problema hoje, não hoje, mas sempre foi, Satanás não se preocupou em me fazer pecar. Satanás não tem preocupação comigo nenhuma. Eu vou fazer o pastor Antônio pecar. Não, porque ele sabe que se eu pecar, o Espírito de Deus que está em mim vai me fazer entender que eu pequei. Então eu faço o quê? Eu corro para os pés do Senhor e lhe peço perdão. Então ele sabe que isso aí é cartada decisiva, não dá para ele. Sim. Ele me fazer pecar não resolve porque eu volto. O que é que ele está fazendo? O grande papel de Satanás é distrair o povo. O povo está sendo distraído hoje. É a distração. A distração. Você está na igreja, você canta, você ora, você é dominguista, aí você é até ofertante, você é dizimista, você cumpre com as suas obrigações como membro da igreja, mas está distraído, está envolvido com o mundo, sabe? Não tem levado a sério o seu testemunho como cristão para que as pessoas olhem para você e vejam até na sua forma de falar, porque os discípulos de Jesus disseram, olha, você é um deles, você fala igual ele, você caminha como ele. Quer dizer, havia aquela aproximação, aquele leque de unidade. Então, eu vejo que hoje o grande problema, pastora, é a falta de compromisso e nós estamos nos distraindo com muita novidade, muita coisa nova está chegando e a gente olha para cá, olha para ali e cria estratégia. Eu não sou contra ninguém criar estratégia, mas eu continuo com feijão com arroz. Jesus salva, cura, prepara e leva o homem para o céu. Glória a Deus. E isso é importante, né, pastor? Porque realmente essas novidades que têm aparecido, algumas estratégias que eu também respeito, mas que têm aparecido, mas eu também sou ainda do tempo que do feijão com arroz. Jesus salva, cura, batiza e liberta. Eu sempre costumo, inclusive, quando eu vou estar ensinando alguém, como é que eu faço, missionária, para eu evangelizar? Eu digo, olha, primeiro carregue amor dentro de você.
Porque se a gente não carrega amor dentro da gente, é impossível fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus ela tem que ser feita com amor. Você tem que ter amor por almas, né? Tem que ter amor por pessoas. Então, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus liberta e Jesus te ama e Ele quer você. Né? Então, eu quero até pedir licença para passar bem que a mão no cabelo do pastor, porque tem um pronto. Estava me incomodando aí. Pastor, para a gente falar mais um pouco sobre esse período do senhor, de 27 anos, né, para a gente entrar já na Casa do Oleiro, que você que está aí vai poder até saber como é que você faz para entrar, né, para participar da Casa do Oleiro. O que é que o senhor tem, como pastor, com a experiência que o senhor tem, para dizer para um jovem que está afastado dos caminhos do Senhor? Porque hoje tem muitos jovens que eles estão afastados, inclusive filhos de pastores, estão afastados dos caminhos do Senhor, mas que eles temem, eles sabem do temor que tem dentro deles e eles precisam. O que é que o senhor diria para esse jovem, para essa jovem? Porque muitos também estão tão fracos, ao ponto. Eu fui atender uma jovem que estava querendo se suicidar, né? Eu sei que é um tema bem difícil para a gente falar aqui, mas a igreja precisa entender que nós precisamos entrar em guerra por esse tipo de pessoa, por esses jovens. O que é que o senhor tem para finalizar e dizer para esse povo? Dizer que Jesus é bom. Eu me converti com 17 anos, tive muitos momentos de altos e baixos, dificuldade, eu entendo. Agora, eu não consigo ver um jovem, filho de Deus, um servo de Deus, desviado. Eu consigo ver ele afastado. Porque ninguém se desvia do que está na cabeça. Você ouviu a palavra está, que a gente chama de coração, mas é a mente, está na sua cabeça, e você pode estar fazendo o que tiver, você sabe que está errado, o Espírito de Deus está ali te incomodando, e vai chegar o momento que eu espero que você tenha oportunidade de voltar enquanto é tempo. Porque muitos procurarão e não encontrarão. Mas nós estamos vivendo os momentos finais da história da igreja. É hora de nós corrermos para os pés do Senhor, nos rendermos a Ele, buscar a Ele com sinceridade, porque os dias estão se aproximando. Está se afunilando a história da igreja aqui na Terra. Está se afunilando a história da igreja na Terra, e a gente sente isso no dia a dia, a gente sente isso quando a gente está ministrando, a gente sente isso. Eu faço um trabalho na penitenciária feminina, pastor, e domingo mesmo foi o dia do meu evangelismo lá. E quando eu chego lá, aquelas mulheres, elas se sentem impactadas, elas começam realmente num louvor que você diz, dê glória a Deus. As irmãzinhas lá, todas juntas, dá um brado de glória que você se estremece. E hoje, infelizmente, na igreja você diz, irmãos, vamos nos levantar, vamos adorar o Senhor. E a gente quase não sente esse fervor dentro da igreja. Nós temos isso na Casa do Oleiro, no caso. Nossos cultos lá é 11 horas da manhã, semanalmente, de 11 a meio-dia. É um barulhão que aqueles homens fazem ali. É uma coisa boa. Entendeu? Quero ir lá. É um negócio tremendo, tanto na masculina como na feminina também, né? Na hora do culto é aquela coisa esplendorosa mesmo, da busca de Deus. Tem uns que não se contentam e se jogam no chão, ficam de joelhos, entendeu? É fantástico. Recebem o poder de Deus. Recebendo ali a presença do Senhor. É maravilhoso. E quem está ali na frente ministrando se sente impactado e o desejo maior ainda de levar, né, essa palavra lá. Nós temos ali quase que todas as reuniões, nós temos pessoas que ali é um ciclo que está chegando todo dia, né? Está entrando pessoas ali e normalmente sempre nós temos alguém tomando a decisão, entregando a vida para Jesus. E nós temos muito cuidado em dizer que ele não está aceitando uma denominação, está aceitando a Cristo, e ao sair de lá, que próximo da sua casa deva ter uma igreja onde eles vão procurar levar a própria família, né? Eu digo que eles vão ser missionários quando saírem de lá para levar a família para conhecer o que eles aprenderam lá dentro. Olha que bênção. Eu estou vendo que nós já entramos aqui no trabalho da Casa do Oleiro, né? Nós já entramos aqui no assunto da Casa do Oleiro, onde o nosso pastor Antônio dos Santos, ele é hoje presidente
ali da Casa do Oleiro. Agora eu quero perguntar para o senhor, o trabalho da Casa do Oleiro é somente com dependentes químicos? Quais são os tipos de pessoas? Tem uma outra casa que é só para as mulheres também? Nós temos aqui em Teresina, no Sítio Paraíso, onde nós acolhemos, né, os homens. Nós temos ali hoje na faixa de 120 homens acolhidos ali, no masculino, em 3 fases, né, que são 3 etapas, primeira, segunda e terceira. E nós temos também na feminina, que é do outro sítio do lado. Eu creio que hoje nós devemos ter lá 15 mulheres, mais ou menos, ou 15, por aí assim, no feminino. Aqui em Teresina, nós temos ali em Uruçuí, nós temos também uma base, onde nós temos todo um aparato, um sítio, um escritório para receber as pessoas. E temos aí em Luiz Correia também uma outra casa também de acolhimento de pessoas. Eu já estive em algumas casas, né, que acolhem dependentes químicos, e eles têm uns trabalhos assim muito importantes e interessantes que eles fazem. E na Casa do Oleiro, quais são os trabalhos que são desenvolvidos por eles? Olha, na Casa do Oleiro, o primeiro passo para ir para a Casa do Oleiro, se Sim. você tem um parente, alguém que você quer mandar para lá, tá? O que precisa? Primeiro, se puder botar meu telefone ali para ligar para mim, que eu já Sim. encaminho direto, né? Sim. O prefixo 86. 86 Aí 9 9 8808 8808 47 47 70. 70. Esse é o telefone do pastor Antônio. Repita, por favor. 86 9 88 08 47 70. Tá? Pronto. Esse é o telefone de contato Do pastor Antônio. do pastor Antônio. O senhor mesmo que fala com o povo, não tem assessor? Não, nós temos o escritório. Tem os assessores. Temos assessores, nós temos toda uma equipe trabalhando para atender, até porque a pessoa para ir precisa de algumas coisas. Primeiro, ele tem que querer ir. Não tem aquela coisa de ir à força. Não. Lá nós não trabalhamos com área medicamentosa. Não. Ah, tá. Lá Era isso que eu queria saber. É espiritual mesmo. Lá Espiritual. você tem Bíblia de manhã, de tarde, de noite. E se quiser meia-noite tem vigília também. Ô, glória! Entendeu? Mas tem atendimentos também médicos? Atendimento, nós temos toda uma equipe, né? Nós temos psicólogo, nós temos técnicas. E quando necessita de hospitalizar alguém, de um tratamento, tem um carro para conduzir para uma Sim. UPA para fazer um Sim. tratamento, entendeu? E as pessoas são monitoradas, ou seja, desde o momento que ela entra na Casa do Oleiro... Desculpa lhe interromper. Eu ligo para esse número do pastor Antônio. Sim. E o pastor Antônio vai direcionar essa pessoa que ligou para a sua equipe. Para a minha equipe, o escritório, e a Sim. equipe lá vai conversar com esse familiar, vai ver se ele tem o perfil da casa. E tem isso? Assim, eu pergunto, tem isso? Porque, né, às vezes o familiar, ele acha que o dependente químico... O alcoólatra também? Alcoólatra também. Alcoólatra também, né? Dependente também, Sim, sim. Porque há pouco tempo eu encontrei com uma pessoa na rua, uma mulher, e eu passei e comentei com o pastor. Eu falei, será que onde é que eu vou encontrar para a mulher? Então eu já encontrei. Nós temos das mulheres também, e lá você não tem custo nenhum. É mesmo, pastor? A pessoa faz um tratamento... Isso aqui em Teresina. Aqui em Teresina. Ela faz algumas consultas rápidas, que são básicas, para ver como é que ela está entrando. Sim, né? fisicamente, no caso, exames. Exames. Laboratoriais? Isso, mas são exames que já está tudo programado, é rápido. Então, entrou lá, pronto, ele está desligado da família. Sim. E o ligamento dele agora... É com cartas, né? Para a família. A família manda carta para eles, manda carta para a família. Isso tem uma duração de tempo? São 3 etapas de 2 meses, são 6 meses no total. Para ele ver a família? Não. A partir do primeiro mês ele tem o culto do perdão. Aí sim. nesse culto do perdão ele vai rever as famílias, vão pedir perdão um para o outro. Olha. É um culto de lágrima, o culto de perdão. Sim. Então, a partir dali, eles começam a ter periodicamente um dia onde a família vai e chega lá, você chega no pátio lá,
muita gente, a família toda, para ir ver o filho, o marido. Ai, deve ser o emocionante, irmão. minha gente. É muito emocionante. Deve Aí ser eles passam emocionante. ali a primeira fase, né? Isso depois que entrou. Depois que entrou, depois de aprovado na primeira fase, ele aguentou. Quais porque são as documentações necessárias? Não, basta ele ter identidade. Teve identidade. Tem identidade, só isso, para documentar ele. E aí ele passa para a segunda etapa, segunda fase. Aí quando ele vai para a terceira fase, que é mais 2 meses, já é a fase preparatória, onde ele vai se preparar, vai ter ministrações sobre a fé verdadeira, genuína. Sim. Muitos decidem, no dia da formatura nós temos um batismo meio-dia, Olha que bênção. uma ceia que é ministrada para os que Bênção. tomaram a decisão. E à tarde, o grande culto com toda a família, onde a família vai para recebê-los e levá-los de volta para casa. E muitos não querem voltar. Muitos não querem voltar. Não, eu quero continuar, eu quero Se servir na sentem casa tão agora. acolhidos na casa do oleiro que não querem mais voltar, né? E com relação ao trabalho deles lá dentro? Olha, eles têm uma laboterapia lá, tem todo um trabalho de manhã, o serviço, eles começam às 6 horas da manhã, tem um momento a sós com Deus. Então, cada um fica no seu cantinho ali, vai ler a Bíblia. Vai falar com o Senhor. Depois eles vão ter os trabalhos que eles vão fazer. Nós temos o trabalho de horta, né? Para trabalhar uma equipe na horta, outra cuidando das galinhas com os pintos, que os ovos que vão ter para eles comerem amanhã. O que no dia a dia eles não fazem, eles vão fazer lá. Vão fazer lá, vão trabalhar. Fazem comida? Hein? Eles fazem comida? É feito por eles mesmo. Tem uma equipe na cozinha, sempre tem uma equipe. E é boa a pronta. comida? É boa, às vezes eu como lá com eles também. Olha, é boa a comida. que bênção. Entendeu? E a família, o custo. E quando sai da casa do oleiro, que é interessante isso, quando sai da casa do oleiro, o seu familiar saiu, o seu marido ou seu filho, aí existe um pós-encontro, ou seja, Sim. fica o contato com nossas técnicas. Sim. Para que elas entrem em contato com a família e com os que saíram para saber como eles estão. Então é feito todo um trabalho. Você saiu, tem um mês, saiu, aí você está naquela live online ali, conversando, procurando saber como aquela pessoa está, de que maneira está reagindo lá fora. E se de repente ele fracassou lá fora, a casa recolhe imediatamente de volta. De volta. Para cuidar de novo. Já aconteceu, o senhor falou que muitos deles nem querem sair porque se sentem abraçados e acolhidos. E eu acredito que sentem até um pouco de medo de sair e viver de novo o que viveram, não sei. Mas a pergunta existiu algum momento, alguma experiência em que um deles disse, não, isso aqui eu não quero, eu quero sair? Porque eu acho que por conta de ser dependente químico, tem um momento lá como é que chama? Me ajudem aí. Quando o dependente químico sente falta da química no corpo dele, né? Abstinência, minha diretora, ela me socorre. Né? Existe um momento da abstinência. Aí ele diz, não, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Vocês deixam ele ir? Imediatamente a família é comunicada, ele não quer mais ficar, está desistindo, tá? Ele assina lá que ele está desistindo. É comunicado à família para que a família vá buscá-lo. Sim, entendo. Assim como nós recolhemos, nós devolvemos para a família aqueles que desistem. Existe desistência, sim, tanto no masculino como no feminino. Tem Sim. pessoas que desistem, que não aguentam a saudade, a vontade Sim. e o desejo do que tinha lá fora, né? E, infelizmente, nós temos muito caso triste de pessoas que saíram da casa e dias depois a gente sabe que voltou para onde não devia e morreu, né? Muitas verdade. pessoas já passaram por isso. É mesmo, pastor. Mas nós temos hoje o vice-presidente da casa. O vice-presidente da casa, ele é um empresário aqui em Teresina. Sim. Ele foi dependente químico, perdeu tudo, a família desacreditou dele. Meu Deus. Ele foi para a casa do oleiro, foi tratado na casa, recuperado, depois disso voltou para o seio da família, recebeu de volta a direção das empresas da família e hoje ele é um mega empresário e é o vice-presidente da casa do oleiro. Olha que bênção, se ele não tivesse persistido, né? Agora uma outra pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade em saber. Um monte de homem ali junto, né? Às vezes
há uma discordância? Já aconteceu de haver brigas lá dentro, que a diretoria teve que intervir e mandar embora mesmo sem a pessoa querer ir? Ou não? Somente separaram? Conte aí pra gente. Não, tem casos essa experiência. que se ultrapassar o limite, a pessoa pode ser excluída, sim. Pode ser mandada embora por indisciplina, entendeu? Existe casos, poucos, mas acontece, de acontecer indisciplina, então não dá para conciliar, chama-se a família e devolve a pessoa para a família. Mas confusão tem em todo lugar, né? Tem em todo lugar. Eles lá são, eu costumo dizer para eles o seguinte, eu chamo de meus meninos para eles. Sim. Eu digo, olha, no seu alojamento são quantos? Nós somos 6. Então vocês são uma família em 6 pessoas. Em 6 pessoas. Então vocês vão ter que cuidar um do outro. E quando amanhecer o dia, a maré não está boa para a cara dele não está legal, chega junto dele, anima o teu companheiro, porque vocês são uma família que lá fora vocês vão ser os missionários da casa do oleiro. Oh, glória a Deus, que bênção, né? Imagine quando o senhor chegar lá, o papai chegou. A gente é um pouco aceito por eles, né? Querido por eles lá. Deixa eu lhe perguntar, qual o conselho que o senhor daria para quem sente o chamado para esse ministério de cuidar, né? Porque acredito que o senhor vá para casa, mas o seu coração às vezes fica pensando como ficou, como está a casa, já que quando amanhece o dia. Qual o conselho que o senhor teria para essa pessoa que se sente nesse chamado de cuidar de dependentes químicos ou de pessoas que têm problemas com embriaguez? Olha, primeiro tem que ter a chamada, né? Porque não dá para qualquer um. Você trabalha com presídio, com uma área feminina, né? Sim. Eu tenho um pastor meu que trabalha no presídio. Nós temos hoje mais de, acho que 300 membros dentro do presídio, de pessoas que se converteram. Que bênção. Nós temos uma igreja onde nós temos um coral de mais de 40 homens. Oh, glória. Todos que saíram do presídio, tudo que você imagina de pior, de assaltante de banco, de carro de fuga. É mesmo? Tudo. Eu tenho um coral de 40 homens que... Outro dia eu levei o coronel Carlos Augusto, meu amigo, Carlos Augusto, um abraço para ele, que faz um trabalho dinâmico aqui, né? Grande homem de Deus. Eu levei ele... Tem feito um trabalho assim nas penitenciárias do estado do Piauí, que tem modificado muito cada presídio onde a gente passa. A gente sente a diferença nos presos mesmo, né? Não, ele está tratando com dignidade, porque a visão humana é diferente da espiritual. A humana isso aí não presta para nada, Sim. Tem que ficar lá, tem que sofrer, ficar com fome. Sim. Já o coronel Carlos Augusto, ele faz diferente. Ele quer que a pessoa tenha dignidade, quer que a pessoa trabalhe, quer que a pessoa venha se Entenda que está tendo uma chance, né? Para voltar para a sociedade, Sim. né? E eu levei o coronel Carlos Augusto num culto nosso e colocamos lá como ministrante um jovem que ele passou pelos 8 presídios de Teresina. Meu Deus. Ele foi recluso em 8 presídios e ele hoje é um missionário nosso. Ele ministrando lá e o coronel olhando para ele, a lágrima descendo. Meu dizendo, Deus. Tem jeito sim. Tem jeito Se sim. quiser, tem jeito. Tá vendo, coronel, como é importante, né, esse trabalho que o senhor está desenvolvendo no nosso estado, que pode ser até exemplo para o Brasil, não é? Esse último presídio agora que foi inaugurado. Em Buriti dos Lopes. Buriti, você estava lá, né? Estava. Buriti dos Lopes agora, de segurança máxima ali, e tem tudo ali para acomodar as pessoas, embora na contramão da visão de muita gente, mas o coronel entende que as pessoas precisam ser tratadas com dignidade. Eu não fui ainda comer o pãozinho que é servido, que é feito pelos presos aqui na Major César, né? Eu não fui ainda, mas eu irei. E parece que é uma delícia os pãezinhos. Não, é tudo de qualidade que eles fazem ali. São pessoas que se preparam. Tem criatório de peixe, tem muita para coisa. Quando sair amanhã, tá pronto para o mercado lá fora, né? Pronto. Então, nós vamos estar mostrando isso aí depois para o povo ver, porque é bom importante, né, fazer pastor? uma imagem desse trabalho. Sim, que são feitos. Sim. O que é que o senhor espera, pastor Antônio? Como pastor, qual o legado que o senhor espera deixar nesse mundo em que a gente vive, onde tem tanta descredibilidade, violência, onde, infelizmente, a gente abre a TV e a gente vê
muita coisa difícil acontecendo, difícil que eu quero usar o nome difícil para não dizer muito assassinato, muita morte de jovens todos os dias, né? Então, o senhor, assim, com essa experiência que o senhor tem, o que é que o senhor pretende deixar, qual o legado que o senhor pretende deixar com esse trabalho pastoral, com esse trabalho na Casa do Oleiro? Olha, eu costumo dizer que a única coisa que um homem tem nessa vida, depois da salvação, é um nome a zelar. Aleluia, verdade. Para que quando ele vai embora, fique esse legado. Como nós tivemos lá no presídio, foi dado o nome de um pastor que tanto Sim. trabalhou e honraram. Ele não está aqui para ver, mas a esposa estava lá, a filha. Sim, eu entrevistei ela. E chorando, vendo ali o nome do pai ser lembrado. Então o meu desejo é que eu seja lembrado Bispo amanhã. Souza, né? Que eu seja lembrado amanhã e que a igreja possa dizer: nós tivemos um pastor que cuidou de nós, que nos tratou com dignidade, que nos ensinou a palavra, que não trouxe nada diferente do que a palavra ensina. Esse é o meu legado que eu quero deixar para a minha família, para os meus netos, para a igreja que eu tenho cuidado e também para os meus colegas pastores de Teresina, que eu Amém. tenho um círculo muito grande na Aliança de Pastores, que eles O senhor faz possam... parte da Aliança de Pastores, Faço parte né? há 25 anos da Aliança de Pastores. Que bênção. Hoje o pastor que é presidente da Aliança de Pastores é o pastor... Qual é o nome dele? É o Macedo. Pastor Macedo. Meu abraço, pastor Macedo, Pastor homem Macedo. de Deus. Já tive entrevistando ele no programa Isso é de Deus também, há algum tempo atrás. Ele foi falar da trajetória de vida dele. É gente muito boa, pastor Macedo. É uma figura que substitui o pastor Luiz Gonzaga e está aí. Vamos puxar aqui um pouquinho o assunto para os pastores, né? Quando ele falou da aliança de pastores, essa importância dos pastores participar do café de pastores, não é isso? É Aliança fantástico aquilo tem um ali. café de pastores, gente, porque como eu falei para vocês, eu sou missionária, esposa de pastor. Depois eu quero até tocar no assunto da esposa do pastor Antônio, porque eu imagino que ela deva trazer também. Ela não veio, né, para a entrevista, mas eu imagino que ela deva estar trazendo também uma bagagem de informações, de experiência para passar para todas as mulheres muito grande. Então, falando do café ali da Aliança de Pastores, essa importância é muito grande porque são somente os pastores que estão ali contribuindo um com o outro, porque o pastor precisa, né, pastor? Olha, eu costumo dizer que pastor, ele tem que ser como palhaço. Se ele não souber maquiar a cara, não dá certo. Porque o palhaço, depois que ele pinta a cara, que entra no picadeiro, o papel dele é único. Sorrir. Fazer o povo sorrir. No nosso caso, eu falo no maquiar no sentido de que nós não podemos expressar sentimentos de fraqueza, de Sim. dor. Nós temos que chegar e mostrar alegria, trazer esperança para o povo que nos ouve. Então, o pastor, ele não tem ninguém. O Sim. pastor, ele ouve todo mundo, ele aconselha todo mundo, mas ele não tem com quem se aconselhar. É verdade. Ele não tem ninguém Verdade. que ele possa chegar e colocar a cabeça no ombro. Então, o café da manhã é isso, onde a gente se encontra, pastores de N denominações. Ali a gente esquece a nossa denominação, ali a gente sorri, a gente brinca, a gente se abraça. Se entrega um pro outro, né? Se entrega. Ali tem um pastor que é escolhido para ministrar para pastor, aí bate pesado mesmo para fazer a gente acordar para a realidade. Que precisamos também. E depois um coffee break maravilhoso, onde a igreja que recebe banca esse café, né? E é uma festa muito linda, tem dado certo. Nós estamos 25 anos já nesse trabalho aqui em Teresina. E Nós já participamos, eu e o pastor de Manuel, de alguns cafés. deve participar mais. Pois pronto, eu quero saber, viu, pastor Gouveia? Pastor Gouveia não, é o Não, pastor Macedo, né? Pastor Macedo, se estiver ligado aí no programa, estiver nos assistindo, mande aí pra gente aí onde é que vai ter o próximo Café de Pastores, que a gente quer estar lá presente Pois é, também. o último né? agora foi na Igreja Filadélfia, ali do pastor Marcos Sérgio. Eita, que bênção. Foi um negócio de gente grande ali, viu? Foi muito Eita bonito. glória. Foi agora segunda-feira passada. A minha igreja é pequena, né? Pequena em espaço, tá, gente? Mas qualquer pastor que queira fazer um café, avisa, convida, como é no que é? início do ano é feita uma agenda e você calendário, diz, né? Você diz, olha, eu quero tal dia em tal mês na minha igreja. Então, já fica agendada, quando chega naquele mês ali,
Você recebe os pastores e oferece o café dentro das suas possibilidades, uns com mais requinte, outros com mais simplicidade, mas cada um oferece o que tem. O importante é também aquele aconchego, né? Aquele abraço. É estar junto ali, aquele momento gostoso ali. Eu quero trocar uma experiência, eu quero contar aqui um testemunho para você que nos ouve. No que o senhor falou, no espaço de pastor. Pastor, ele sente dor. Pastor, ele chora. Pastor, ele tem problema. Pastor, eu me lembro que uma certa vez eu fui convidada para ministrar em uma cidade no interior aqui do Piauí. E nesse dia, eu fui, sabe aquela coisa que você foi às tralhas? As tralhas, quando você quer falar, é que você foi assim mesmo, arrasada, com problemas e dizendo, Senhor, eu não vou mais pregar, hoje é a minha última pregação, eu não vou mais, Senhor, eu vou mesmo ficar só na minha igreja, só atendendo ali as ovelhas, a quem tem a nossa cobertura espiritual. E fui, pastor, fui ministrar, fui pregar. Quando eu terminei de ministrar, Deus, ele tem surpresas para nós. Entenda, você que me ouve, você que está ouvindo a experiência do pastor Antônio, Deus, pastor que me ouve, é Deus que tem experiência para você. É Deus que tem guardado presentes para nós. Enquanto eu estava ali ministrando, porque quando eu vou ministrar, eu digo, Senhor, que diminua eu, que cresça o Senhor, e que agora aquela dor saia e que eu dê entrada, Senhor, aquilo que o Senhor quer passar para o povo, que não seja eu. E comecei a ministrar. Naquela noite em que eu disse que seria a minha última pregação. Lembro como se fosse hoje. E eu ficava andando de um lado para o outro, esqueci o problema e estava ministrando. Quando eu terminei de ministrar, que eu desci, tinha uma criança de mais ou menos uns 10 anos de idade. Ela estava na frente ali, o tempo todo na frente. E eu lembro que essa criança, ela olhava para mim e ela anotava algo num caderninho que ela ganhou lá na própria igreja para ela estar. E ela disse, ei, missionária, eu queria falar com a senhora. E eu olhei assim para ela, oi, meu amor. Ela disse, aqui que eu fiz para a senhora, porque quando eu crescer eu quero ser igualzinha a senhora. Ela me desenhou. Do jeito dela, né? Pense, fiquei gorda no papel. Mas ela me desenhou, viu, minha diretora? Ela me desenhou e ela disse para mim com todas as palavras, quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. E aquilo ali para mim foi Deus dizendo assim, quem te disse que tu vai parar? Quem te disse que tu tem o direito de parar? Você sabia, missionária, que quando você vai tomar um caldo de cana, você pega a cana e põe no moedor ali, quando passa a primeira tiragem da cana, aquele caldo, ele é salobo ainda. Quando ele dobra o bagaço e passa a segunda vez, ele está mais adocicado um pouquinho. Aquela terceira moagem que é feita quando ele põe a ponta lá e enrola, faz tipo rabo de cavalo para passar a última vez, aquele ali é que é o bom. Aquele ali que é o bom. Ali é que tá doce mesmo. Mas não parou por aí o recado de Deus para mim. No final de 2023 para 2024, eu entrei em depressão. Eu tive uma depressão. Né? Fiquei muito abatida, angustiada, por problemas que a vida às vezes nos traz. E eu mais uma vez disse, eu vou parar. Né? Mais uma vez eu disse, eu vou parar. Que foi, inclusive, quando eu terminei a primeira etapa do programa. Isso é de Deus, né? E quando eu disse que eu ia parar, eu lembro que uma pastora, uma missionária, ela mandou mensagem para mim e ela disse assim, não pare. Porque muita gente olha para você e quer ser como você. Você tem sido espelho para muita gente. Tem sido a reflexão que Deus tem dado na vida de muita gente. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o Senhor tem falado tanto comigo, é tanta amor, é insistência, não vai, tu fica aqui, eu te quero fazer na minha obra, né? Então,
voltamos com tudo. O ano de 2024 foi um ano de nos levantarmos. O ano que nós conseguimos a igreja própria, assim, sem ter que... Saímos do aluguel, né? Então, Deus foi trabalhando, Deus vai trabalhando, e eu glorifico a esse Deus, pastor, por isso, né? De hoje estar aqui sentada com o Senhor, aprendendo, e aprendendo cada vez mais, porque eu digo para você, amado, que a nossa vida, ela é de aprendizado. Jogue uma pedra quem nunca pensou em desistir. É verdade. Eu cheguei um dia... O senhor já pensou? Eu cheguei um dia que eu entrei em casa, nesse dia eu não deixei a mulher entrar no quarto. Não, peraí, conta essa história pra gente. Acabou um culto muito animado. Sim. E os irmãos resolveram criar uma confusão, literalmente brigaram na frente do templo. Nossa. E um auxiliar veio com um pedaço de pernamanque e arriou em cima de mim, achando que eu era o outro lá. E nesse dia eu fiquei tão revoltado que eu entrei no quarto, fechei a porta, disse, não quero falar com ninguém, vou ficar só aqui, meu negócio é com Deus agora aqui. Aí eu peguei e desabafei para ele, olha, eu era isso, eu fazia isso, eu tinha isso, eu larguei pegando tudo, experiência aí. Larguei tudo, agora é justo eu vir para cá, passar vergonha, apanhar de pessoas dentro da própria igreja, confusão por causa de pescaria dos filhos. E eu disse para Deus, amanhã de manhã eu vou à nossa sede, eu vou entregar a credencial, eu vou voltar para a minha vida secular. Para mim deu, para mim parou. E eu então deixei a esposa lá de fora, os irmãos foram lá, bateram na porta do quarto, eu não abri para ninguém. Na manhã seguinte eu ia para a cidade grande para entregar minha credencial. Quando bateu na porta de casa cedo, o camarada que ele era o bambambam da cidade lá, era o macumbeiro que todo mundo respeitava ele. Meu Deus. E ele chegou na porta de casa e disse, pastor, eu vim aqui falar com o senhor, eu quero saber se tudo que o senhor pregou aqui no microfone da igreja, que eu nunca vi na sua igreja, mas eu lhe ouvia lá de casa, tudo que você falou é verdade? Eu disse, é. Então, se tudo que o senhor falou é verdade, então aprenda uma coisa, o que o senhor passou ontem não é um mínimo de tudo que o senhor já ensinou, pelo amor que o senhor prega nesse Deus que o senhor serve. E eu entendi naquele momento ali que o senhor estava usando ele para me dar uma lição que eu não ouviria de outro. Eu ouvi a palavra daquele homem. Tinha que ser dele, né? Naquele dia eu tinha decidido que eu ia entregar o meu ministério e voltar para a minha vida secular, onde eu vivia muito bem, no bom sentido de dinheiro, na empresa. Então, quem nunca pensou, eu acho parar. Que... Não, que atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra, quem nunca pensou em parar. Porque é muito desgastante, você cuida das pessoas, tem muita incompreensão. Verdade. Né? Muita gente que te abraça e depois verdade. Deixa de abraçar. E a gente não pode se queixar porque nem Jesus não escapou, né? É verdade. Eu conheço uma irmã que ela disse assim, eu queria qualquer trabalho, mas esse trabalho de pastorear... Quero não. Não dá pra mim. Não dá porque você tem que aguentar muita coisa. Porque, gente, pastor, ele cuida. Mas pastor, ele apanha também, literalmente falando. E eu não tô falando nem somente de apanhar no literal, você apanhar na carne. Mas você apanha palavras, você apanha em muitas coisas, né, pastor? Eu quero, pra gente finalizar, né? Pra gente finalizar a nossa entrevista, eu quero que o senhor olhe para aquela câmera ali. Eu quero que o senhor fale agora com aquele que está lhe ouvindo nesse momento. São pessoas que às vezes nos assistem, elas estão no leito de um hospital. Às vezes elas estão pensando em desistir, já que a gente falou aqui de desistir. Às vezes elas estão pensando que chegou o fim. Eu quero que com essa experiência de 27 anos, que já teve... Eu sei que o senhor não falou aqui nem um terço de muitas coisas que o senhor já passou, sua família, seus filhos, sua esposa, porque 2 anos de ministério, a gente já tem muitas experiências para falar. Então eu quero que o senhor diga para essas pessoas agora, deixa aquela mensagem assim, lá do fundo do seu coração, para cada uma dessa pessoa que está ouvindo o senhor, pastor Antônio, nesse momento, onde ela estiver assistindo. Qual é a reflexão que o senhor tem para deixar esse exemplo de vida para essa pessoa? Eu gostaria que você atentasse para o momento que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um momento onde o mundo está de ponta cabeça. Nós estamos vivendo o apagar das luzes.
Nós estamos vivendo, nós somos a última, eu creio que nós somos o rabisco da colheita já. Nós estamos no final da história da igreja. E o meu conselho para você, você que é pai, você que é mãe, que você possa pensar o que você vai deixar para os seus filhos. Qual a experiência que você vai deixar. Eu, se partir agora, eu deixo um legado. Eu tenho um filho que ele diz: pai, eu quero do Senhor, eu quero as suas agendas. Eu devo ter umas 20 agendas dessas, cheias de mensagem. Todas as minhas mensagens são escritas e eu vou guardando. E ele diz: pai, quando o Senhor for, eu quero ficar com as suas agendas para mim. Então, que você possa ser uma referência para a sua família. Você, mulher, seja uma referência para o seu marido. Você, marido, uma referência para a sua mulher. E com Deus na vida de vocês. Porque sem Deus você não vai a lugar nenhum. É a última hora da igreja. Procura uma igreja urgentemente. Vá ouvir a palavra, aceitar ao Senhor Jesus no teu coração e na sua vida, para que você possa guiar a sua família, orientar a sua família nesse caminho que leva aqueles que querem ir para o céu. Glória a Deus. Eu quero agora pedir para o meu diretor, porque eu tenho um diretor e uma diretora, que ele fique ligado, porque eu quero lhe convidar a se colocar de pé agora. Opa, né? Se colocar de pé. Qual a nossa câmera? É essa ou essa? Essa aqui? Pronto. Então vamos olhar para aquela câmera ali. Eu quero de pé agora, né? Eu nem faço isso, mas hoje eu senti de fazer, de agradecer ao Senhor. E dizer para você que tem alguém que está dando trabalho, e que essa pessoa, chega um momento que a própria pessoa diz: pai, mãe, eu não aguento mais, me ajude. Você tem para onde mandar essa pessoa? Lá na Casa do Oleiro. Tem aqui, presidente, pastor Antônio dos Santos, esse grande homem de Deus. Ele está colocando-se à disposição, na idade 7.2, nem ia dizer a idade dele de novo, porque eu acho que vocês até já esqueceram, mas, né, 7.2, ele está aqui dizendo para você: tem jeito, na Casa do Oleiro nós estamos dispostos a te receber. Então, você basta ter uma identidade. Primeiro lugar é querer, segundo, a identidade, e terceiro, repita novamente o telefone que essa pessoa vai entrar em contato. Tem redes sociais, pastor? Instagram? Tem. Você pode entrar no Instagram e dizer Casa do Oleiro. Pronto, lá você vai encontrar toda a história, as telefone, informações. toda a informação. Pronto. Casa do Oleiro. Pronto. Olha só, tudo. então já facilitou muito. Gente, digita Casa do Oleiro. Pode ser mulher também? Mulher e homem. A partir pode. de qual idade é a mulher? Adulto. Nós tínhamos um adolescente, mas aí por algumas razões aí alheias à nossa vontade, não é mais permitido acolher adolescente agora. Sim. Só pessoa com maior idade agora. Ah, tanto tá. mulher como homem, só maior idade. E a maior idade, tem uma idade, porque assim, eu inclusive conheço uma pessoa, pastor, que ela vive nas ruas e ela já tem uma idade, aquela mulher, eu acho que ela tem mais de 65. Eu tenho pessoas que têm mais idade do que eu na Casa do Oleiro. Então, o pastor é novo, 7.2, mas... Eu tenho pessoas com mais idade que eu que são acolhidas ali, são cuidadas ali. Amém. Então é só entrar no Instagram, Casa do Oleiro, você vai encontrar o telefone. E se você quiser anotar em casa meu telefone, o nosso telefone Teresina, 86, aí 988084770. É o telefone do pastor Antônio e eu encaminho você. 08 47 70. 8698808 47 70. Fica ligado, porque tem sim um lugar para quem você acha que não tem. Pastor Antônio, eu bato continência para o senhor. Muito obrigada. Obrigado pela sua experiência. Amém. Por passar para a gente. E olhando para alguém como o senhor, dá vontade da gente dizer assim: Deus, eu ainda tenho muito a aprender. Tem muita estrada pela frente. Eu tenho muita estrada pela Que história é essa de desistir, né? Não ainda tem como tenho muita desistir, história. não. Eu não presto para outra coisa mais. Eu só presto para ser crente mesmo. Eita glória! Amém? Gente, nós encerramos aqui a nossa entrevista com o nosso pastor. Mais uma vez, muito obrigado. Mande o meu abraço para aquela linda sua esposa. Eu acho lindo quando eu vejo vocês dois juntinhos. A gente eu vi vocês numa reunião e vocês não me viram, né? Mas, porque eu estava sentada lá atrás e vocês estavam na frente, assim, pareciam os dois pombinhos. E eu e o meu esposo também só andamos assim. Nós só andamos juntos. Detalhe, ele vai aqui de novo fazer o convite, tá bom? E para você estar renovando a sua aliança.
Gente, eu quero protocolo aqui de todo jeito. Meu filho, por favor, vem aqui. Ele já sabia que eu ia chamar ele, Pastor Manuel. Entra aqui, que aqui é assim mesmo, aqui é assim mesmo. Entra aqui. Agora você vai me pedir de novo em casamento aqui, na frente do pastor. Aí ao vivo é cores. Não vai esperar. Não vai esperar nem pro dia do evento, pastor. Não, lá vai ser a renovação de A votos. renovação. Você faz Amém? o pedido para casar lá. Eu só não posso tirar a aliança de novo, porque o dedo já engordou um Não, pouquinho. mas aí você pode fazer aquele protocolo de se ajoelhar. Amém? Não, outro dia eu entrei no shopping, tinha muita gente. E eu entrei no shopping, passei numa loja, estava dando uma rosa lá numa loja de celular. Aí me deram uma, eu olhei e disse, não dá certo para mim. Eu me ajoelhei no meio do shopping, parou todo mundo ali, me ajoelhei e dei para minha esposa lá. Ficou todo mundo olhando e foi uma festa ali naquele dia. Que maravilha. Eu estou aprendendo, pastor. Eu estava ali... Pastor, ensine. Não, eu estava lá, mas assim, aprendendo muito. Na realidade, eu acho que a gente poderia até encerrar o programa, porque eu estou saindo edificado com tudo que eu vi, com o seu testemunho, a sua história. E eu digo, eu acho que o tempo já está até perto, mas digo, se for necessário, eu já estou satisfeito. Não, ele Amém? Ele tem que me Amém? pedir em casamento, Então aumenta o nosso tempo aí, viu? Tá certo? Que dia é o evento lá, pastor? Já tem data? Dia 7 de junho agora, tá? Dia 7 de junho. O tema do encontro é Eternos Namorados. Pronto. Então olhe pra mim, minha filha. Peraí, só um minutinho. Eu tenho que fazer aqui pro povo entender o que é. Dá licença aqui. Presta atenção você agora. Você que está ligado no programa Isso é de Deus Agora. É um momento único que você não vai ver depois. Eu entrevistei hoje o pastor Antônio, que é o pastor das igrejas Brasil para Cristo. E haverá uma renovação de votos. E o meu esposo, esse lindo aqui, olha para a câmera. Isso. Vai me pedir em casamento aqui, diante do pastor, que lá no dia ele vai fazer a renovação dos nossos votos. Eu e ele estaremos lá, viu, pastor? Porque ele está me pedindo aqui, é um compromisso. Ó, Jesus, o senhor está vendo? Nós queremos estar lá. Então vamos ouvir agora pastor Manuel me pedindo em casamento, diante aqui da testemunha do pastor Antônio. Meu Deus. Tem música aí para essas coisas? É dia 7 de junho, minha filha. Eu estou aqui no programa Isso é de Deus, né? E no dia 7 de junho, o nosso amado pastor Antônio estará realizando esse evento para renovação de votos. E mais uma vez estou aqui para pedi-lo em casamento e renová-lo esses votos do dia 7 de junho. Você aceita? Eu aceito, meu amado. Teria que ter um selo, não tinha? Ah, tem que ter um selo. Selo. Pastor Selinho da... Vamos lá, pastor. Deixa eu só concluir dizendo uma coisa para vocês. Domingo eu falei para a igreja o seguinte: tem uma palavra de Deus com Satanás, que eu atribuo essa palavra, ela é muito importante para nós. Quando o Senhor falava com Satanás, ele dizia: tu viu meu servo Jó? Ele disse: vi, ele tem tudo, dá tudo para ele, mas toca nele. Ele disse: não, eu não vou tocar nele, eu vou te permitir tocar nele. Agora, só não toque na vida dele. O Senhor não estava dizendo para Satanás que ele não podia matar o servo, se não toca na mulher dele, porque a vida dele é a mulher. Sem a mulher ele não é nada. Está vendo? Pastor Antônio, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Amém. Eu Deus que te agradeço, abençoe. eu que agradeço. E nós vamos lá na Casa do Oleiro, viu? Isso, nós vamos é bom fazer uma fazer uma filmagem, viu, entrevista meu lá. diretor? Vamos fazer uma filmagem lá na Casa do Oleiro, minha diretora. Vamos mostrar pro povo o trabalho lá dos homens. E o brado de glória deles deve ser bem forte. Ah, lá é barulho, lá é muito barulho. Lá é mesmo. barulho. Então, um grande abraço. E agora, nós vamos ouvir uma palavra de Deus com ele, que acabou de me pedir em casamento. Eu já aceitei, então vai ter aí o nossos
7 de junho, às 7 horas da noite, na Igreja do Brasil para Cristo, na Avenida Miguel Eita, Rosa, glória. em frente à Secretaria da Fazenda. E se tiver alguém que queira para esse encontro de casais, ele tem que se inscrever, viu? Ele não precisa, mas tem que se inscrever porque nós temos que ter assentos limitados para as pessoas lá. Aí esse telefone que eu dei aí, você pode ligar para mim e a gente encaminha você para quem está assessorando todo o evento. Pastor, se prepare, porque lá vai ter que ter espaço. É, né? É muita gente, viu? Gente, então vamos ouvir agora. Solta a vinheta com a reflexão do pastor Manuel. Aleluia! A paz do Senhor Jesus, meus amados em Cristo. Programa Isso é de Deus. Pastor Manuel aqui mais uma vez com você para deixar uma reflexão para o teu coração. Amém? E nesta oportunidade eu quero que você, aonde você estiver assistindo esta reflexão, que você possa ser abençoado no nome de Jesus. Amém? Quero deixar uma palavra que está aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, dos versos 37, 38 e 39. Diz assim o verso 37: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, e nem os principados, nem as potestades, e nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, em que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é bem clara em dizer que nada separa do amor de Deus. Não é você que ama Ele, mas é Ele que nos ama. Por isso, nada vai te separar do amor de Deus. Talvez você esteja se sentindo abandonado. Talvez você esteja se sentindo esquecido. Talvez você ache que o Senhor te esqueceu. Talvez você pense que você não é lembrado, mas tenha certeza que o Senhor, Ele jamais esqueceu de você. O amor dele é incondicional. O amor dele, nada pode separar, nada pode apagar. Então que você hoje, nesse dia, possa entender que verdadeiramente o Senhor é aquele que ama sem olhar para qualquer coisa. Talvez você possa pensar assim: não, Deus me esqueceu porque eu sou diferente, eu sou mais humilde, eu tenho uma cor diferente, é porque eu não tenho nada para oferecer. Nada disso. Nosso Deus não olha para essas coisas. Ele não vê como o homem vê. O homem olha para o teu exterior, mas Deus olha para o teu interior. E muitas vezes você se sentindo tão pequeno, tão simples e humilde, mas é de você que o Senhor, Ele está se agradando. Então, não ache que o Senhor, Ele te esqueceu e que o amor dele foi apagado. Não, jamais. Ele, a cada momento, a cada dia, Ele lembra de você. Então receba esta palavra hoje. Alegre o teu coração. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. E que essa palavra ela venha te renovar nesta tarde. Que o Senhor Jesus possa trazer a você a paz que você necessita. O amor que você necessita. Receba de Deus esta palavra em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já me pediu em casamento, eu já aceitei. Já deixou aqui uma reflexão abençoada. E
E agora é hora da gente fazer a oração encerrando o programa. Amém, glória a Amém, Deus. meu pastor. Antes da gente orar, Glória a para Deus. encerrar, queremos deixar aqui o nosso endereço, né, da Sim. Casa do Senhor, Sim. Igreja Pentecostal Assembleia de Deus do Avivamento Cristão. Fica ali na Avenida Pedro Freitas, número 3301, bairro Taboleta. Os nossos cultos na terça às 19, quinta às 19 e no domingo às 18 horas em ponto. Nós aguardamos você. Esteja lá conosco, sinta-se abençoado e receba a palavra de Deus para o teu coração. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Nós estaremos lá esperando por vocês. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe o seu ministério. A sua vida espiritual, sentimental, as suas finanças. Receba de Deus aí onde você estiver. Vamos orar. Oremos. Amém. Glória a Deus. Pai, que você possa colocar a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aonde, Pai, alguém, esta pessoa que está ouvindo, meu Pai, essa palavra, esta oração, eu quero te pedir, visita com pressa, visita, meu Deus, porque ela precisa, porque ele precisa. Que o Senhor entre, meu Pai, agora, na vida, na casa desta pessoa. Que o Senhor restaure casamentos, que o Senhor cure enfermidade, renove esperança, Deus, em nome de Jesus. Que haja, meu Pai, esperança, que haja vida, prosperidade sobre a vida, meu Pai, dessas pessoas. Pois nós declaramos a bênção sobre elas, em nome do Senhor Jesus. É assim, Pai, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.